Olá, pessoas! Vamos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma outra situação. No áudio anterior, eu contei algo que aconteceu comigo e a resposta que Deus me trouxe. E poucos dias depois, apesar das coisas já estarem mais calmas, mais tranquilas, esse foi um período onde eu era muito instável emocionalmente. E Deus foi construindo essa história de estabilidade, de equilíbrio emocional. E eu até me lembrei agora, nesse momento, que alguns dias atrás meu filho falou isso pra mim, que eu sou uma pessoa muito equilibrada emocionalmente. Teve uma outra moça que falou pra mim: mas você é uma pessoa muito bem resolvida. E a minha resposta pros dois é algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Isso não é uma característica nata, eu nasci desse jeito. Não, isso foi sendo construído a partir da minha busca por Deus. Deus me trouxe clareza, discernimento, possibilidades, recursos, e eu comecei a estudar sobre a mente humana, ouvir palestras, ler livros, e uma coisa foi se equilibrando com outra. Um crescimento espiritual alinhado a um crescimento emocional, a um desenvolvimento nessas duas áreas da minha vida. Mas isso não é algo que você leva o seu dia negligenciando todas as coisas que precisam ser resolvidas, simplesmente acorda e dorme executando tarefa e as coisas se resolvem na sua mente, no seu coração, de forma aleatória. Isso é uma busca. A gente tem um papel ativo sobre isso. E aí, voltando nesse período, dentro dessa instabilidade emocional, eu ainda tinha um incômodo no meu coração, uma incerteza, um medo, e eu fiz uma oração e abri a Bíblia e abri no Salmo 86, especificamente o versículo 11, dizia o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Nossa, aquilo era perfeito para a situação que eu estava vivendo. E esse versículo tão curto, essas poucas palavras falam tanto. Deus não nos encontra na chegada de algum caminho que a gente vai precisar traçar, na nossa vida. Deus não está na nossa partida, no sentido de vai. Deus está sempre junto com a gente. Vamos. Então, Ele ensina o caminho, porque Ele vai com a gente no caminho. E ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então imagina um caminho. E aí a Bíblia diz: andarei na sua verdade, porque nos caminhos que a gente precisa trilhar na nossa vida, existem várias possibilidades. A verdade de Deus, a nossa verdade, a mentira, os enganos, muitas coisas podem acontecer nesses caminhos. Mas quando Deus nos ensina, quando a gente se propõe a ouvir o que Ele está ensinando, a gente passa a andar na verdade dele. E aí aqui completa: dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Quantas coisas a gente teme, quantas situações, pessoas, condições a gente coloca no altar do nosso coração e começa a ter medo de perder, ter medo de não resolver, ter medo de não atender a expectativa, ter medo de não dar conta. Então, quando a gente pede, quando a Bíblia nos instrui a pedir isso: dispõe-me o coração para só temer o seu nome, só reverenciar o Senhor, só colocar foco, atenção, honra ao teu nome. Todo o resto é resto. A Valnice Milhomens uma vez escreveu no Instagram dela: vamos aproveitar a nossa união, nada importa mais do que isso. Sabe quando você tá naquela situação caótica? Você olha para o céu, olha para uma árvore, olha para um pássaro, olha para o mar, olha para qualquer coisa que te remete a Deus, ou se olha no espelho, no fundo dos seus olhos, e fala para Deus: vamos aproveitar a nossa união, nada importa mais do que isso. Sabe quando você tem um filho pequeno que você para tudo, para a sua vida, sai de perto do celular, não pensa no trabalho? Vamos aproveitar esse momento aqui, nada importa mais do que isso. Você vai para piscina junto com seu filho, você senta no chão e vai brincar com ele, você leva um tempo ali aproveitando, rindo, educando, usufruindo daquilo dali. Nada importa mais do que isso. O mundo não importa mais, só vocês dois ali. Então, quando você coloca isso para Deus, isso muda tudo no seu coração, faz você se sentir segura, entregue. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. E quanto menos a gente teme as coisas do mundo, quanto menos as coisas nos desequilibram, nos abalam, mais segura nós somos das nossas escolhas, menos labilidade emocional a gente tem. Isso é muito comum na mulher. Já não bastam os nossos hormônios, as nossas delicadezas,
amorosas, as nossas expectativas mais românticas sobre as coisas, ainda tem o contexto, os cenários para influenciar nas nossas emoções. Então, quando a gente dispõe o nosso coração para só reverenciar a Deus, a gente segue um caminho reto através das verdades dele. E isso não te desequilibra, sabe? A mulher que acorda decidida a ter um dia de autocuidado, onde ela vai dizer não para quem ela precisa, vai fazer atividade física, vai tomar água, vai equilibrar as suas emoções, vai parar tudo que ela tá fazendo para colocar as emoções em ordem quando alguma coisa acontecer, vai respirar fundo, vai ler um livro, ela acorda disposta àquilo tudo. E primeira coisa que acontece fora da programação já desmonta toda essa determinação que ela tinha. Porque talvez essa mulher acredite que ela precisa de força de vontade para ter esse dia que ela pensou em ter. Talvez ela ache que ela precisa de disciplina, mas o que ela precisa é de um propósito, um porquê, um motivo forte. Tem um livro que eu já falei sobre ele várias vezes, que se chama O Velho e o Menino, e nesse livro o menino pergunta ao velho, que é o sábio da história: mestre, o que é ser disciplinado? E ele responde: ser disciplinado é ser discípulo de si, do seu propósito. Então, quando você tem um propósito, naturalmente, sem depender da sua força de vontade, você se torna discípulo desse propósito. E você, de forma natural, vai começar a agir e fazer micro escolhas no seu dia que te levem para esse propósito. Qual é o seu propósito? Ser longeva, ser saudável, dar exemplo para as pessoas ao seu redor, ter domínio próprio, usufruir do domínio próprio, porque na verdade ter todos nós temos, né? Um fruto do Espírito Santo. Ter firmeza sobre a sua palavra. Se você diz, não vou comer doce hoje, você não come. Até me veio uma coisa aqui à cabeça, eu já atendi várias pessoas, eu já conversei com alunas do meu método de emagrecimento, que elas falam assim: eu não consigo resistir ao doce, só se eu fizer uma promessa. Se fizer uma promessa de ficar 10 dias sem comer doce, um mês sem comer doce, ela consegue ficar. Só que quando ela faz essa promessa e ela fica esse período sem comer doce, foi a própria mente dela que conduziu a esse comportamento, que decidiu não comer naquele período porque ela se propôs não comer. Ou seja, o controle está sempre na nossa mão. Nunca o meio externo, as situações, o marido, o filho, a condição financeira, a mãe, os amigos, o estresse, nada que acontece fora de nós tem maior controle do que nós já temos. Deus nos entregou isso, domínio próprio, livre-arbítrio, poder das escolhas, sempre, sempre, absolutamente sempre está nas nossas mãos. Por mais difíceis que sejam as decisões que a gente precisa tomar para ter o resultado que a gente quer, em diferentes áreas da nossa vida, sempre está na nossa mão, sempre. Não se esqueçam disso. Leiam o Salmo 86 com bastante calma, como eu já falei para vocês algumas vezes, se delicia com cada palavra. Não é um salmo pequeno, então vai lendo aos poucos. Tô folheando aqui minha Bíblia para chegar nele. Vai lendo aos poucos, vai sendo transformada por cada palavra que tá ali. E amanhã nos veremos na nossa própria leitura e reflexão sobre a palavra de Deus e o impacto que isso gera na nossa vida. Um beijo.